E hoje, pessoal, a gente está em uma série de mensagens que a gente começou o mês passado. Então, aqueles que não acompanharam toda essa série de mensagens podem entrar no canal do YouTube e acompanhar toda essa série de mensagens que tem uma linha de raciocínio. E a nossa série que a gente está conversando aí durante o mês de março e possivelmente conversaremos um pouquinho também mais neste mês agora de abril que entrou, é a série intitulada como Construindo uma Igreja Segundo o Coração de Deus. E quando a gente fala de construir uma igreja segundo o coração de Deus, sabemos que a igreja do Cristo, ela é imperfeita. Por quê? Porque eu e você fazemos parte dela. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é imperfeito, meu irmão? Você é imperfeito? Só que não significa, porque nós somos imperfeitos, que nós não podemos ser saudáveis. Eu posso sim ser imperfeito, nós como igreja somos imperfeitos, mesmo vivendo em comunidade de fé, mas isso não nos impede de sermos saudáveis. E nessa série a gente vem conversando sobre o poder da palavra na vida da igreja, ela que orienta, ela que mostra a direção. Vimos o poder do evangelho genuíno, o evangelho de arrependimento, que toca no coração do pecador arrependido e transforma a sua vida. Numa outra oportunidade, a gente falou um pouquinho também sobre a conversão, ou seja, já que a palavra de Deus vem e me alcança, o evangelho genuíno também me alcança, gera em mim uma mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitudes. A gente conversou um pouquinho sobre isso também. Depois a gente conversou um pouco sobre o corpo, né? O que é ser igreja verdadeiramente? Ser igreja é fazer parte de uma comunidade de fé. Ser igreja é fazer parte de uma igreja local, onde nessa igreja, fazendo parte do corpo, você se desenvolve espiritualmente, cria maturidade, desenvolve os dons. E é nesse laboratório, que intitula alguns teólogos, nesse laboratório que a gente aprende a viver a graça que tanto nós pregamos. Então é na igreja que você aprende a ter paciência, na igreja que você aprende, e eu também aprendo a liberar perdão, aprende a lidar com as diferenças. É aonde? Dentro da igreja. Esse é o primeiro laboratório, porque daí a gente vai aprender a viver com diferenças no nosso trabalho, diferenças no meio da nossa família, diferenças até no meio do nosso círculo de amizades, de pessoas distintas, temperamentos diferentes, ideologias diferentes, mas mesmo assim a gente consegue ter comunhão. Então a gente falou um pouco sobre a igreja. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema que particularmente eu acredito que é muito difícil falar. É um tema que acredito que nessa geração que a gente vive uma geração, estou generalizando, um pouco indisciplinada. E quando falamos dessa geração essa que eu e você fazemos parte, nós, por natureza, somos indisciplinados em muitas coisas. Porque a disciplina envolve ordem, a disciplina envolve renúncia, a disciplina envolve ordenanças, a disciplina envolve algumas regras para que a gente possa fazer e realizar, para que as coisas andem dentro do lugar. E o tema de hoje que eu gostaria de abordar com a igreja é disciplina, a medicina amarga da graça. Disciplina, a medicina amarga da graça. Quando a gente vai tomar um remédio, os mais experientes vão se lembrar. Quem lembra aqui do metiolate? Alguns lembram. De 2000 para cá não vai lembrar desse metiolate. O metiolate, lembra quando a gente andava? Que daí a gente tropeçava jogando uma bola, andando de bicicleta, ralava o joelho. Aí chegava em casa ardendo, a mãe e o papai faziam o quê? Metiolate. Na hora que tirava aquela espátula, a gente falava, deixa arder, nem coloca, que eu prefiro a dor que eu tô sentindo do que isso daí. E olha que interessante, a mãe colocava ali o metiolate, colocava no nosso joelho, ardia, parecia ácido. E era tranquilo, mas curava. Ardia, mas curava. Hoje em dia eu fiquei sabendo que o metiolate nem arde mais. Quem é da época da bezetacil? Ainda tem, né? Mas agora tá muito mais tranquilo, não tá? Eu me lembro que a criança tava doente, só de ouvir falar bezetacil, a febre parava. Só a febre parava.
Porque doía mais a injeção do que propriamente dito a bezetacil em si, o remédio em si. Mas a gente começa a perceber que aquilo que porventura era medicinal, nem sempre aos nossos olhos, num primeiro instante, era bom. Ninguém queria o metiolate, porque ardia, mas curava. Ninguém queria bezetacil, porque doía, mas curava. Nenhum filho gosta da correção do pai, seja uma disciplina em castigo, onde ele é restrito de algumas coisas, seja na disciplina com vara, que a Bíblia diz no Provérbios, aqueles tapinhas no bumbum, também. Nenhum filho gosta, por quê? Porque causa dor, porque vem contra o seu desejo e contra a sua vontade. Mas essa disciplina, ela é benéfica, embora num primeiro momento a gente não compreenda e veja que essa disciplina ela é benéfica, mas posteriormente, passando algum tempo, a gente vê que valeu a pena essa disciplina. Quem é da época do século XX ainda, né? Do século XX, que os pais disciplinavam com cinto, com cinta. A minha disciplina tinha nome, chamava Marilda. Ficava pendurada ali, ó. Marilda bonitinha, grossa, tu gosta de um dedo assim, ó. E aconteceu alguma coisa, vou chamar a Marilda para bater um papo com você. Hoje em dia, será que tem algumas Marildas, né? A gente vendo, acho que o pessoal não sabe o que é uma Marilda do ano 2000 para cá, né? A Marilda curava, viu, pessoal? A Marilda curava. E foi uma bênção porque contribuiu a Marilda, pelo menos para mim, na formação do meu caráter. E dependendo de ser o homem que eu sou hoje, não um homem perfeito, mas cheio de imperfeições, mas alcançado pela graça, assim como vocês, mas contribuiu no meu caráter, na minha integridade, os ensinos de mamãe e papai, os puxões de orelha, valeu a pena. Mas na hora que eu estava sendo acometido por essa disciplina medicinal, eu não gostava. Eu falei, não quero, e eu esbravejava. Mas ela contribuiu para o meu crescimento e foi curadora para a minha alma. E quando a gente fala de disciplina, existe uma disciplina bíblica. Só que hoje em dia, falar em disciplina, principalmente no âmbito de igreja, ou falar da disciplina bíblica, ou da disciplina eclesiástica, parece até um tanto quanto ofensivo. A gente fica difícil falar de disciplina dentro da igreja. Por quê? Porque hoje em dia é natural querermos uma igreja que acolha, uma igreja acolhedora, mas não que confronte a gente. É natural a gente querer uma comunidade de fé que aceite todos os estilos de vida, mas não que exija transformação. Eu aceito você está bem visto e bem quisto neste ambiente, ótimo. Mas pode ficar do jeito que você tá, a gente não precisa falar de transformação. Porque quando a gente está nessa comunidade de fé, a disciplina bíblica cura a nossa alma, mas essa cura que o Senhor faz dentro da nossa alma, ela não é aparentemente boa num primeiro momento. Mas, pessoal, é interessante a gente ver que, segundo as Escrituras Sagradas, a disciplina ela é necessária para a nossa santidade. Olha que contexto legal. A disciplina é necessária para a nossa santidade. O que é a nossa santidade? É a gente se separar de coisas que não agradam a Deus. Então eu me separo daquilo que não agrada a Deus, por quê? Porque eu sou santo, e a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Separado de coisas pecaminosas que te afastam da minha presença, Renato. Então eu busco a santidade do Senhor, me afastando de coisas que desagradam ao coração de Deus. Quando eu me afasto disso, eu entro em um processo de santificação dentro de mim. Só que quando eu não entro nesse processo de santificação, sendo conhecedor da palavra de Deus, o Senhor muitas vezes nos disciplina. E quando Ele nos disciplina, dói, e existe uma consequência para aquela disciplina que nós recebemos, sendo conhecedores do Senhor, o autor da vida, o Deus da graça,
E essa disciplina dói na gente, mas a disciplina tem um propósito não de condenar, mas para preservação do corpo. E hoje nós vamos falar sobre essa disciplina bíblica, continuando a nossa série, no meio do corpo da igreja. Essa disciplina é para crente. Não é para quem não conhece ao Senhor e está sendo alcançado pelo Evangelho, como nós vimos. Mas essa disciplina é para todos aqueles que se intitulam servos de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, que têm valores e princípios do reino encravados dentro do seu coração. Essa disciplina que nós vamos ver biblicamente agora é para mim e para você, se você é servo de Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é servo de Deus, irmão? Você é servo de Deus? Então essa disciplina fala assim, é para mim e é para você. Vamos lá. Por favor, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos fazer a exposição do texto. É um texto, pessoal, falar de disciplina, pesadíssimo. Pesadíssimo. Olha o que estava acontecendo dentro de uma igreja. Lembra? Igreja é comunidade de fé. Comunidade de fé é feita por pessoas igual eu e como você. Paulo se levanta escrevendo a primeira carta à igreja localizada em Corinto, que ele escreve duas cartas. E nessa carta ele exorta, ele alerta, ele confronta e além de confrontar, ele disciplina. Mas olha o que estava acontecendo dentro de uma igreja, que teoricamente não deveria acontecer dentro de uma igreja. Olha o que estava acontecendo. Todo mundo que encontrou diz glória a Deus. Aqueles que não misericórdia, a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver carona, tiver Bíblia, pega carona com o crente aí do seu lado, ou lê aqui no telão. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Preste atenção de um episódio que acontece dentro da igreja que o apóstolo Paulo presencia. Diz assim o texto da palavra: por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder dele, quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fossem, vocês teriam que sair deste mundo.
Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Acaso eu deveria julgar os de fora? Vocês não devem julgar os de dentro? Olha a pergunta. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças e te glorificamos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Humildemente me apresento diante do teu altar com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os pecados que eu cometi e tenho consciência deles. Pecados no meu olhar, nos pensamentos, no falar, em gesto, Senhor, também eu te peço perdão. Leva o meu coração e mente cativo a ti, juntamente com toda a sua igreja, os meus irmãos que estão aqui, para que possamos compreender a tua palavra e a tua palavra gere em nós vida e vida essa com abundância. Derrama do teu Espírito, da tua unção e da tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, repreendendo toda obra do mal e o jugo das trevas, tudo aquilo que vem querer, Pai, nos causar distração, que caia por terra nesse momento no nome de Jesus. Fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja que estava localizada em Corinto, ela é muito interessante que a gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma cultura grega, helenista, e era uma igreja que tinha todos os tipos de dom. Tinha dom de profetizar, dom de cura, dom de fazer uma série de coisas. Só que não conseguia usar os dons com sabedoria. Aí o apóstolo Paulo vem fazendo um tratamento. Olha, pessoal, vocês têm todos os dons, mas vocês não sabem usar estes dons para a edificação do corpo. Então o apóstolo Paulo vem falando, quem profetiza faz mediante a sua fé, aquele que fala em línguas fale para edificar a si mesmo. Se alguém for falar em línguas maior, que esteja alguém que interprete, e ele vai falando da ordenança de usar os dons dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Era uma igreja que, por mais também que tinha muitos dons, era uma igreja que faltava amor. Aí o apóstolo Paulo exorta e orienta a igreja de Corinto, falando, pessoal, é muito bom todos os dons que vocês têm, mas se vocês não tiverem amor, de nada vai valer. Porque eu posso falar até a língua dos anjos e entregar o meu corpo para ser queimado, mas se essas atitudes que eu estou tendo não forem motivadas ou a origem delas não for o amor, não vai adiantar nada. Você vai queimar o seu corpo à toa, você vai falar da palavra de Deus à toa, se tudo o que você fizer não tiver um amor. E ele vai exortando esta igreja, e a igreja vai crescendo, a igreja vai tomando forma. Era uma igreja que se orgulhava dos seus dons, das suas habilidades, das suas competências, e o apóstolo Paulo vem tocando nisso. Era uma igreja que disputava, olha, eu fui discipulado por Apolo, eu fui discipulado por Paulo, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo vem e fala, pessoal, para com isso. Que discussão é essa? De um é de Paulo, outro é de Apolo. Seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento de todas as coisas foi Deus. Todos nós trabalhamos juntos em comunidade, mas quem dá o crescimento, faz prosperar, abre as portas, dá a oportunidade, traz gente para a comunidade de fé, que é a igreja, é o Senhor, não sou nem eu nem você. Nós apenas somos um mero instrumento nas mãos de Deus. E o apóstolo Paulo então vai dirigindo e orientando a igreja, exortando, pregando o evangelho. Mas de repente, chega uma conversa no ouvido de Paulo. E ele vê que chegou essa conversa. Só que essa conversa que chega ao ouvido de Paulo, ao conhecimento de Paulo, traz ele uma indignação. Que ele fala, não acredito nisso que eu estou ouvindo. Porque a igreja de Corinto eu já ensinei
eu estou exortando, estou mostrando o que é ser um cristão verdadeiro, e eu não acredito que isso está acontecendo no meio da igreja. Eu preciso exortar. E o apóstolo Paulo então escreve a toda a liderança da igreja, o corpo de presbíteros, e chega à comunidade de fé. E quando o pessoal recebe aquela carta é de repreensão, aquela carta é de disciplina. E olha o que o apóstolo Paulo começa a fazer, exortando a igreja, começando pela liderança e o restante que estava embaixo. Ô pessoal, o que vocês estão fazendo como igreja? A igreja do Cristo tem que ser santa. Mas espera aí, Paulão, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem imoralidade sexual no meio da igreja e vocês não estão fazendo nada? Como assim imoralidade sexual? Não é uma coisa que está velada, é algo que se tornou público essa imoralidade. Não é um caso pontual onde o pastor, a liderança da igreja, vai lá e trata da pessoa. É algo que aconteceu no meio da igreja, se tornou público no meio da igreja e as pessoas até do lado de fora estão falando desta igreja. O que aconteceu, Paulo? O que aconteceu? A imoralidade sexual que está acontecendo no meio delas. Vocês estão achando isso normal? O homem, que teoricamente o filho, está tendo relação sexual com a esposa do pai. E o cara está dentro da igreja e vocês não estão falando nada. Como se fosse normal. Ele está dentro do meio da comunhão dos santos, se intitula que é cristão, faz as coisas no meio da igreja, participa de ministérios dentro do corpo de Cristo, continua fazendo relação sexual com a mulher de seu pai, e vocês acham que essa atitude que este homem está tomando é normal. Eu não estou acreditando nisso. E detalhe, vocês, olha o que o texto diz, vocês estão orgulhosos da igreja que somos. A gente é uma igreja, viu, que está crescendo nos dons, está crescendo em número de pessoas, estamos crescendo. Tá, vocês deveriam estar tristes. Tem imoralidade sexual no meio de vocês e vocês acham que a imoralidade sexual é normal. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você acharia essa atitude normal? Um homem está tendo relação sexual com a mulher do pai, dentro da igreja isso. Detalhe, era crente, viu? Era crente. Você acha que ter relação sexual, eu estou falando isso porque o texto está falando, ter relação sexual com a mulher do pai é normal, pessoal? Não! Só que o pessoal achava normal. Ah, não vou falar nada. Vai que ele fica triste, vai que ele sai da igreja, vai que eu perco o membro, vai que as pessoas não gostam do que eu estou falando. Mas o apóstolo Paulo fala, olha só, pessoal, a igreja do Cristo, a qual somos nós, ela é santa. Aqueles que entram têm um processo de conversão, mas se eles já se dizem convertidos, que nós vamos ver a exposição do texto, se aqueles que se dizem convertidos têm atitudes e práticas de pessoas do mundo lá fora, ele não é convertido, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós podemos estar dentro da igreja, mas com a disciplina bíblica, pessoal. Mas e agora, Paulão, o que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer? Vocês estão tolerando, detalhe, isso daqui não é de agora. Esse pecado dentro da igreja, ó, vem de um tempo e eu estou surpreso. Olha o detalhe. Paulo não está surpreso pelo pecado do indivíduo. Paulo está surpreso pela tolerância da igreja ao pecado. O que chama a atenção de Paulo só, não é porque o camarada cometeu um pecado de imoralidade sexual. O que chama é o seguinte, vocês são crentes, ninguém falou nada. Você viu, Viviane, o pessoal pecar e não falou nada. Você viu, Luiz, o pessoal pecar e não falou nada. Você viu, Simone, o pessoal pecar e não falou nada. Você viu, Raquel, e não falou nada. Ah, não vou falar, vai se ele ficar triste. Vai se ele ficar bravo comigo. Ou seja, vocês todos sabiam de um pecado coletivo e ninguém falou nada e falou, vamos levar a igreja normal, porque nós não podemos perder pessoas e não podemos deixar as pessoas tristes. Que negócio que é esse?
A igreja do Cristo, ela é santa. Era obrigação e responsabilidade de vocês tratarem deste assunto. Peraí, Paulo, o que a gente deve fazer agora? O que a gente deve fazer? Seguinte, pega esse camarada, tira ele do corpo da igreja e expulsa, entrega para Satanás. Olha as palavras de Paulo, que dura. Entrega para Satanás. Para quê? Para que ele morra? Não, para que ele se encontre a salvação. Mas não pode permitir que uma maçã podre fique no meio de vocês. Devo fazer isso? Deve. Vocês não entendem, pessoal, que um pouco de fermento leveda toda a massa? Uma maçã podre apodrece as outras, uma laranja podre apodrece as outras. Vocês devem tirar do meio de vocês, porque essa maçã podre vai apodrecer, porque vocês estão tolerando, e quem vai entrar fazer imoralidade sexual, o sexo com a mulher do meu pai, é normal. Não é normal, por mais que você goste, por mais que você sinta prazer, este comportamento dentro da igreja não é normal. Tem que ser tratado, principalmente que agora se tornou público. Nós somos uma igreja santa, mas o que me chamou a atenção foi que vocês não trataram isso. Expulsa ele. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que a gente faz? Tira ele, expulse, entrega o corpo a Satanás, para que a alma dele seja salva. Olha a disciplina. Você acha que foi fácil o pessoal fazer isso, pessoal? Alguém dentro da igreja, imagina. Eu gosto de contextualizar para que a gente veja. Renato, está aqui, aconteceu isso comigo. Vocês são não apenas obrigados, mas têm a responsabilidade de me afastar. Se o Renato comete, eu me incluo nisso para que a gente possa entender. Se o Renato comete algum pecado de imoralidade sexual contra minha esposa, automaticamente ferindo a minha família, a moral da minha família, eu não reúno mais condições de estar aqui, no altar, falando do amor de Deus para vocês, porque eu me tornei repreensível. Não significa que não tenha perdão, a gente vai trabalhar essa ideia. Tem perdão, mas eu não consigo mais exercer para poder pregar o evangelho. Exemplo, trair a minha esposa com adultério. Eu posso subir aqui e falar sobre restauração de família? Por quê? Existe perdão para mim? Sim! Mas eu não reúno mais condições de pregar sobre família porque eu me tornei repreensível. Coisa essa que Atos dos Apóstolos, Paulo chega em Pedro e repreende Pedro. Por quê? Pedro se tornou repreensível. Ou seja, você não está, Pedro, vivendo aquilo que você deveria e está pregando. Como você não vive aquilo que você prega, eu consigo te repreender, porque você se tornou repreensível. Por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte: quando eu prego para alguém e ensino alguém, eu esmurro o meu corpo, a servidão, para que eu não caia em descrédito com aquilo que eu preguei, com aquilo que eu não esteja ensinando. Olha o apóstolo Paulo falando: eu me esforço com todas as minhas forças para viver aquilo a qual eu estou pregando para as pessoas. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você se esforça para viver aquilo que você prega? Ou é muito bonito o seu discurso e o meu discurso, mas em vida praticada é completamente desconecto. As nossas atitudes e ações são desconectadas com a nossa boca. O apóstolo Paulo vem trabalhando isso. Só que algumas lições que a gente aprende, 3 lições rapidamente eu gostaria de tratar nessa manhã com vocês, igreja do Cristo. Em primeiro lugar, algumas lições que a gente tira desse texto, que o apóstolo Paulo é tão duro na disciplina que ele faz. Em primeiro lugar, a omissão fere mais do que o confronto. A omissão fere mais do que o confronto. Confrontar já é difícil, vai gerar um desconforto, vai gerar uma ferida? Vai.
mas se eu me omitir, não vou falar nada, ela vai ferir mais do que se você tivesse confrontado. A omissão fere mais do que o confronto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, que nós lemos, olha o que o apóstolo Paulo fala. Não se omitam, igreja. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Os de fora, olha o contexto. Os de fora, Deus que vai julgar, não sou nós que temos que julgar. Mas aqueles que estão dentro da comunidade de fé, existe um padrão a ser seguido que Deus ensinou. Este nós temos que julgar com base nas escrituras sagradas, com base nos valores e princípios cristãos. Vocês têm que aplicar a disciplina bíblica nesses que estão dentro da igreja. Com qual que é a base? Qual que é a regra que nós vamos fazer a disciplina? Com base na palavra de Deus. Mas não deixe de confrontar. Porque muitas vezes nós não queremos confrontar com medo de perder, com medo de entristecer, com medo da pessoa ficar tristinha. Não! Confronte com a palavra de Deus em amor. Porque às vezes a gente tem a conotação errada de confronto e disciplina. A gente acha que disciplina e confronto é eu falar um monte pra Tatiane. É eu falar um monte pro Vitão entristecer. Não. Sabe o que é o confronto em amor? É falar assim, Rodrigão, vem cá, vamos bater um papo. Olha só, essa atitude não tá tão bacana. Dá uma olhadinha no que a Bíblia diz. O que você acha? Verdade mesmo. Então, vamos lá que eu vou orar com você para que você não faça a mesma coisa. Se você está com dificuldade nisso, eu vou orar com você para que Deus te restaure. Isso é o confronto. Em amor, mostrando na Bíblia. Só que ele vai ser confrontado na Bíblia. Sabe como muitas vezes nós queremos confrontar as pessoas? Com base no nosso intelecto. Com base naquilo que a gente acha que é certo. Não vamos nunca ganhar as pessoas assim, meus irmãos. A gente tem que confrontar e mostrar o pecado da pessoa com base na palavra de Deus. Olha, a sua prática, o que você está fazendo, está um pouco fora. Vamos ler junto e apresentar o texto. O Espírito Santo vai se encarregar de falar ao coração. Só que temos que sentar e falar. E o apóstolo Paulo fala, sabe qual que é o maior pecado de vocês? A tolerância com o pecado de imoralidade sexual no meio da igreja. A igreja de Coríntio tinha sido tolerante com um pecado público e grave de imoralidade sexual, porque um homem estava se relacionando com a mulher do seu pai. Guarde isso. A disciplina pessoal não deve ser motivada por um legalismo, mas por amor à verdade e zelo pelo corpo. Quando a gente vai disciplinar alguém, a disciplina bíblica, não tem que ser por legalismo. Você tem que fazer isso porque eu faço. Um conjunto de regras, não. Quando a gente vai disciplinar dentro da igreja, do corpo de Cristo, não tem que ser motivado por um legalismo. Conjunto de regras. Eu cumpro, você não cumpriu a regra, toma nas suas costas uma chibatada. Não. Tem que ser motivado o seguinte, nós vamos discipliná-lo porque nós te amamos. Nós vamos discipliná-lo porque esse seu comportamento não está em alinhamento com aquilo que nós acreditamos que a igreja e o Cristo disse que deve ser feito. Pureza. Ele trabalha um pouco mais essa ideia em Coríntios 6. Olha, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui, aquele que faz relações sexuais e se junta com uma prostituta, com uma mulher, o termo aqui é se juntar com uma mulher que não seja sua esposa, está pecando contra o seu próprio corpo. Todo o corpo, Coríntios 6, depois vocês podem ler. Todo pecado que o homem comete, ou a mulher comete, é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui, que faz atitudes sexuais antes do casamento ou dentro do casamento com outra mulher ou outro homem,
esse está se prostituindo e pecando contra o seu próprio corpo. Olha que duro. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, faz relação sexual, imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Isso é duro de ouvir. Então tudo aquilo que eu comento é fora sim, mas aquele que faz a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Depois vocês podem ler aí na casa de vocês tranquilamente, Coríntios 6. E ele vem falando, pessoal, para com isso. A igreja deve confrontar o pecado, porque não podemos, o apóstolo Paulo falando, não deixe o pecado florescer dentro da igreja. É como você ignorar uma infecção grave no corpo. Mais cedo ou mais tarde, ela vai adoecer e o corpo vai morrer espiritualmente. O apóstolo Paulo está falando, se você deixar o dedinho infeccionado e não tratar, olha só, como que você... A Bíblia, pessoal, para mim, eu já falei isso aqui, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, como o Billy Graham falou. Olha só, se você não tratar o dedinho que está infeccionado, ele vai gangrenar e essa infecção vai passar por outros dedos para a perna. Como que você trata? Olha a sabedoria divina, pessoal, mais de 2000 anos atrás. Como que você trata um dedinho que está infeccionado? Remédio que arde, passa o curativo? O curativo faz o dedinho se isolar dos outros, sim ou não? Isolou. Continua no corpo, mas isolado. Com esparadrapo, com remédio. Passou uma semana, você tira o esparadrapo, ele vai estar em contato com o outro dedo diretamente? Não. Coloca mais remédio, isola, coloca uma tala, mas ele está no corpo, mas não consegue exercer a sua função do corpo porque está num processo de tratamento. Olha que sabedoria divina. Você pode estar dentro do corpo, o que a gente faz com ele? Expulsa ele, a gente vai ver. E como que é o processo de disciplina bíblica dentro da igreja? Vamos ver juntos? Peraí, pastor, então como que a gente faz para disciplinar os crentes? Falei para a pessoa do outro lado, você é crente, meu irmão? Então o processo de disciplina bíblica dentro da igreja é esse aqui. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 18. Mas antes disso, tem uma frase de John Stott que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, olha a frase. A igreja que não confronta o pecado interno, perde o direito de confrontar o mundo lá fora. A igreja que não confronta o pecado interno, perdeu o direito de fazer o quê? De confrontar o mundo lá fora. Por que ela perde o direito? Porque é igual. É igual. Peraí, eu estando lá no mundo, eu estando dentro da igreja aqui, é igual? Prática é igual, valor é igual, tudo é igual. Então, eu posso falar que sou de Deus praticando as coisas que eu pratico e gosto tanto, não. Se a igreja não confrontar o pecado interno, ela perde o direito de confrontar o pecado lá fora. E como que a gente confronta o pecado, pastor, e disciplina? Eu não crio isso. Está na própria Bíblia, Mateus capítulo de número 18. Abra aí Mateus capítulo de número 18, versículo de número 15. Olha o que diz a Bíblia. Como que a gente faz então para ter a disciplina e resolver as coisas dentro da igreja? Como que a gente faz, pastor? Palavras de Jesus. É simples, pessoal. Vamos lá acompanhar. 3 fases que o Senhor vem ensinando. Se um irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Segura aqui. Se um irmão pecar contra a Letícia, vamos falar, quem que pecou contra a Letícia? Quem tem um voluntário para pecar contra a Letícia? Cadine. Se a Cadine pecou contra a Letícia, o que a Letícia vai ter que fazer? Vai ter que chegar no Rodrigo e falar da Cadine? Biblicamente. Vai ter que a Letícia... Quem que pecou contra a Letícia? Foi a Cadine? Vai ter que chegar para a Viviane e falar? Não. Com a dona Neuza, que é mais anciã. Vai falar com a dona Neuza? Não.
Se o irmão pecou contra o outro, a Letícia tem que chegar em quem, pessoal? Na Simone que veio nos visitar hoje? É nela que a Letícia vai ter que chegar para falar? Não. Em quem a Letícia tem que chegar para falar? Com a Cadine. Se a Cadine fez algo contra você, você deve chegar na Cadine para conversar. Para resolver. A gente faz isso? Você faz isso, irmãozinho? Ou você gosta de contar para os outros? Ou você gosta de contar para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto? Você conta para todo mundo às vezes. Estou generalizando, viu, pessoal? Não é assim. A gente conta para todo mundo, menos para a pessoa que pecou contra a gente. Isso que eu não entendo. Se a Tati fez algo que não gostei, Tati, vem cá, preciso bater um papo contigo. O que foi, pastor? Meu, acho que essa atitude que você fez não foi tão bacana. O que você acha? Puxa, é verdade, estava nervosa naquele dia. Vamos orar junto? Puxa, é verdade, pastor, me perdoa. Lógico que eu te perdoo, irmão. Vamos embora. Seguir a vinda junto e vamos trabalhar para Jesus junto. Pedir perdão para a Tati pediu perdão para mim. E o que acontece? Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então a Letícia chegou para Cadine e falou, Cadine, você pecou contra mim. Ai, o que eu fiz, Lelê? Nem imaginava. Ah, você fez isso. Puxa, olha só, olha que interessante. Verdade, Lelê. Me perdoa. A Cadine deu ouvidos para a Letícia. O que aconteceu então? Ganhou o seu irmão, continuou o relacionamento e a vida segue servindo ao Deus Senhor. Só que daí a Cadine fez o quê? Nada a ver, Letícia. Nada a ver. Fiz isso porque você fez aquilo. Cadine se apoiou na justiça própria. Cadine não reconheceu o erro. A Cadine não reconheceu o erro, mas a Letícia queria resolver. Mas a Cadine falou, não. O que a gente faz? Versículo de número 16. Mas, se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tentou resolver com a Cadine, não conseguiu resolver? Renato, vem aqui, pastor, preciso conversar com o senhor. Vou chamar o Rodrigo, vou chamar a Tati. Ah, está bom, você vai conversar com ela? Já conversou com ela primeiro? Conversei, fez o que a Bíblia mandou. Deu certo, Letícia? Não deu certo, Cadine estava irredutível. Não tem problema. Peguei o assunto, que era um pecado, ótimo. Eu, Rodrigo e Tati, vamos lá. Vem cá, vamos conversar. Todo mundo junto. 2 ou 3 testemunhas espirituais. O que aconteceu? Isso? Eu te pedi perdão, libera perdão. Não dá. A Letícia tá falando, não, mas libera perdão, tô te pedindo perdão, é legal, olha só. Vamos tentar o quê? Reconciliação, olha só. 2 ou 3 pessoas só. Conseguimos reconciliação? Conseguimos. Segue a vida, segue, ninguém ficou sabendo. E a gente serve ao Senhor com alegria. Só que daí a Cadine, mesmo a gente conversando com ela, a Letícia conversando, o Rodrigo e a Tati viu que a Cadine fez, não quero perdoar. Ótimo. Versículo 17. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentil e publicano. Preste atenção nisso. Levou pro pessoal, não deu certo, leva pro conselho da igreja. Assembleia da igreja. Tem igrejas que são congregacionais, vai levar para a igreja. Tem igreja que tem um conselho de presbíteros e o conselho que vai decidir. Levou para o conselho. Conversamos com o conselho com a Cadine. A Cadine ouviu a liderança da igreja? Não ouviu a liderança da igreja. Não quis ouvir a liderança, levou em 3 instâncias. A primeira individual, a segunda com testemunha, levou para a liderança da igreja. A Cadine ainda não ouviu? Como que eu devo tratar a Cadine? Ela é como uma publicana e uma gentil. Ou seja, olha que forte. Palavra de Jesus. Ela não é cristã. Então não considera ela mais dentro do trabalho da igreja. Ela estará dentro da igreja, mas fora dos trabalhos, porque não conseguiu liberar perdão para a Letícia. Alguém consegue trabalhar nos trabalhos da igreja, pessoal, sem liberar perdão no coração? Pode fazer isso? Pode? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você libera perdão fácil, irmãozinho? Ou precisa de 3 instâncias para que você libere perdão? Olha o que Jesus está falando. Se a pessoa não liberar perdão,
não tem mais como você conviver, porque a pessoa está irredutível. Ela não, olha que interessante, ela não quer reconciliação, ela não quer mudar. Você não pode fazer nada com uma pessoa que não quer mudar. O que a gente faz então? Trata ela como um gentil, uma pessoa do mundo, mas não como um cristão. Se eu tenho que tratar a pessoa dependendo como que não é um cristão, eu relevo certas coisas, mas a gente não vai conseguir mais trabalhar junto. Dentro da comunidade de fé. Porque essa pessoa ao qual diz que é cristão, ela não é cristã. Quando o apóstolo Paulo está falando isso para o menino, ele fala, vocês estão tolerando. E vocês, igreja, não chegaram no menino para conversar, para exortar. Não, Paulo, chamou 2, 3 testemunhas, chamamos, mas o menino fala que vai continuar saindo com a mulher do pai. Você levou para a liderança da igreja? Levamos para a liderança da igreja. Mas ele falou que vai continuar saindo com a mulher do pai. Tá bom, então vocês deixam ainda, depois dessas 3 instâncias, que ele continue ministrando, ele continue falando, ele continue exercendo a sua função ministerial. Vocês são muito tolerantes. Tira ele rápido e trata. Disciplina. Acho que a palavra que a gente vai conseguir entender em disciplina é põe de banco. Põe de banco, não deixa mais exercer a função. Por quê? Porque ele não quer se reconciliar. E é necessário a disciplina dentro da igreja. Depois que passou essas 3 instâncias, não teve reconciliação, deixa no banco, a pessoa vai adorar, mas não vai mais poder fazer, neste primeiro momento, nenhum trabalho dentro da igreja. Forte isso, não é, irmãos? Porque a igreja de Cristo, ela é santa. Porque eu quero que ela seja santa? Não, porque o nosso Deus, ele é santo. Ele que é santo. Segundo lugar que a gente aprende, rapidinho. A disciplina, ela preserva a santidade do corpo. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal da... Ele continua o texto, a gente acha muito bonito esse texto, né? Só que se o sal se tornar insípido, sem sabor, por que ele serve? Você vai fazer um churrasco hoje à tarde na sua casa. Você joga um sal grosso, o sal perdeu a capacidade de salgar. O que você vai fazer com o sal? Joga fora. A Bíblia diz, se o sal se tornar insípido, não serve mais para nada, a não ser para jogar no chão e ser pisoteado pelos homens. Então, a disciplina, ela vai preservar. O sal serve para preservar também a santidade dentro do corpo. 1 Coríntios 5, 6, olha o que diz o texto. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. O pecado público não tolerado e não tratado vai contaminar toda a igreja e vai deixar de ser uma igreja saudável. Martinho Lutero, reformador do século XVI, tem uma frase muito interessante. Olha o que Martinho Lutero diz. Onde o pecado é tolerado, Cristo é desprezado. Se eu tolero pecados na igreja, Cristo é desprezado. Mas se eu tolero os meus pecados também, Cristo é desprezado na minha vida. Ah, isso daqui é só um pecadinho que ninguém está vendo. Não tem problema, Renato, pode continuar praticando ele. Só que essa atitude que você está fazendo, você está desprezando Cristo. Porque onde o pecado ele é tolerado, Cristo é desprezado. Não só em comunidade, mas na nossa individualidade. E nós que somos cristãos e intitulados cristãos, como o apóstolo Paulo estava tratando com cristãos, quem é cristão não vive na prática do pecado. Olha o que diz o texto bíblico em 1 João, capítulo 3, versículo 9 e 10. 1 João, capítulo 3, verso 9 e 10. Diz o texto, todo aquele que é nascido de Deus não pratica, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Então quem é do Senhor não vive na prática do pecado. Se eu sou de Deus, eu não vou viver na prática do pecado. Vou pecar. Porque a Bíblia diz, esse mesmo texto, ele vai falar
um capítulo antes, no capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e a palavra de Deus não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ótimo! Então o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, não uma prática recorrente. Então se eu sou nascido de Deus, eu não vivo na prática do pecado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é nascido de Deus? Agora fala assim, você vive na prática do pecado? Não precisa responder, só pergunta, viu? Só pergunta. Versículo 10. Desta forma, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Se eu amo a Deus, eu não vivo na prática do pecado. O pecado é um acidente na minha vida. Mas se o pecado é recorrente na minha vida, significa, às vezes, que eu preciso a cada momento nascer de novo. A cada momento, pessoal. Terceiro e último, a disciplina ele pode até ferir, mas essa ferida impede que a gente se perca. 1 Coríntios, a disciplina pode até ferir, mas essa ferida impede que a gente se perca. 1 Coríntios 5:5, olha o que o apóstolo Paulo falou. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O objetivo dessa disciplina que Paulo fala não é excluir ele, mas é restaurar o pecador e levá-lo a um arrependimento verdadeiro. Disciplina ele, conversa, chama testemunha, fala. Só depois de tudo isso, se não deu certo, tira. Nesse contexto, possivelmente aquele menino não queria largar o pecado. Aquele menino queria continuar pecando. E ele teve consequências sobre a sua vida. E qual que é essa destruição do corpo, pessoal? A primeira leitura, a destruição do corpo, que é o sarx no grego, é o seguinte, é alguém que vai sofrer as consequências do seu pecado. Vai ficar com vergonha, vai se isolar, vai ficar meio assim de falar certas coisas, porque é difícil, porque eu estou na prática do pecado. Então, quando eu estou na prática do pecado, eu vou ficar constrangido de falar certos temas, é normal isso, é a consequência do pecado. Se eu estou tendo pecados de imoralidade sexual, quando alguém começa a falar de santidade que não vai poder fazer sexo, desculpa falar abertamente, mas é o texto que nós estamos falando, não vai poder fazer sexo antes do casamento porque isso é o pecado, a pessoa fica meio assim, ó, é verdade, não pode, porque tá fazendo, você não pode adulterar, e eu estiver adulterando, mas depende do casamento, olha, mas depende do casamento, né, não, mas não pode adulterar, a Bíblia fala, mas depende, né, se a pessoa não corresponde, não é isso, não é o fato de corresponder, a Bíblia caracteriza como pecado, você está entendendo? Não é o fato de eu não, mas quando a gente está nessa prática e a gente é disciplinado, a gente vai ficar com vergonha, a gente vai se isolar, a gente não vai querer tocar em alguns temas, porque vai sofrer, vai tocar na nossa carne, é difícil, mas quando a gente toca nesses temas através da palavra de Deus, ela nos fere, mas gera em nós restauração, purificação, vai gerar em nós santidade. Porque não existe cura, meus irmãos, só com remédio doce. O metiolate, ele arde. A bezetacil, ela dói. Mas ela cura. Porque Jesus está preocupado com a sua vida, que ele seja restaurada. E Deus disciplina a todos quanto ama. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12 diz: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, ao que deseja bem. Sabe por que Deus nos disciplina? Me disciplina e disciplina você? Porque Ele ama e não quer que a gente se perca. Por que o pai disciplina o filho? Porque não quer que o filho se perca. Mas o filho gosta da repreensão do pai? Gosta nada. Pai, eu queria, 11 anos de idade, dependendo.
Quero pegar o carro e sair andando. Não vai pegar. Ah, não queria. Não vai pegar. Vai tomar umas palmadas aí. Vou te deixar de castigo e tirar o videogame. Ah, mas eu queria. Não, o filho gostou da repreensão? Gostou da disciplina? Não. Mas é pro bem dele, sim ou não? É pro bem dele. Quando Deus nos repreende, disciplina, é porque o Senhor nos ama. E como que a gente deve tratar então, pastor, a pessoa? Devo excluir ela? Não vou mais falar com ela? Não, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 2, 6 e 8. Olha o que diz o texto. Alguém pecou? Em alguns estudos falam que este, que Paulo está falando agora em 2 Coríntios, pode ser aquele menino, aquele homem que estava tendo relações com a mulher do seu pai, mas não tem coisas que afirmem, mas tem uma linha de estudo, uma teoria que pode ser esse menino que se arrependeu depois que foi disciplinado pelo apóstolo Paulo, foi afastado das coisas da igreja, se arrependeu em amor. Mas esse menino que se arrependeu teve um tratamento, não foi expulso da igreja, não. Olha o tratamento, de 6 a 8. A punição que foi imposta a este, que é o cara, esse homem, pela maioria é suficiente, já afastamos ele. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Já está sendo difícil para ele. Pecado foi exposto. Chega dentro da igreja, todo mundo olhando. Olha lá, ó. Saiu com a mulher do pai, Cadine. Olha lá, Vitória. Ali, ó, aquele menino que sai todas as sextas-feiras à noite, ó. Com a mulher do pai. Imagina, ele chega dentro da igreja, aquele peso, todo mundo olhando para ele. Ai, oi, a paz, irmãos. A paz, oh, a paz, irmãozinho. Imagina o constrangimento que esse menino já tem. Já é difícil. E é papel da igreja fazer o quê? Expulsar o menino? Não! Vem cá, Deus vai te restaurar, confortar, vamos ficar junto. Eu sei que é difícil que você está passando, mas vamos junto que Deus vai te dar graça. Paulo vem falando, ó, vocês devem perdoar ele e consolá-lo. Não vai ficar falando do pecado. Só que a gente gosta de ficar falando do pecado do outro, né, irmãozinho? Fale para a pessoa que está do céu, você gosta de ficar falando do pecado do outro? Você gosta de estar falando da vida do outro? Consolá-lo, para que esse não seja dominado de excessiva tristeza. Já é difícil para ele. Pessoal, olha só, se a pessoa que pecou, como eu posso pecar e você pode pecar, porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se a pessoa que pecou não encontrar consolo, perdão, amor dentro da igreja, vai encontrar onde, irmãos? Vai encontrar onde? Então quer dizer, se eu peco, vocês me expulsam daqui e nunca mais quer me ver? Ninguém quer tratar o meu coração? Renatão, vem cá, você era homem, igual todo mundo que está aqui. Eu estou me afastando, pessoal, das minhas competências pastorais e estou sentando aqui, então vocês vão me expulsar? Ou vocês vão falar, vamos tratar tua alma? Fica aqui. Outros vão vir ministrar, outros vão celebrar. Você pecou, Renato, mas a gente ama você e Deus ainda vai te restaurar. E aí? Ou vocês vão me expulsar daqui? Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente quer fazer o quê? Expulsar. Condenar. Sai daqui, seu pecador. Oh, não! O apóstolo Paulo, disciplina em amor, mas vamos buscar pela restauração, porque senão a pessoa já está triste. Verso 8. Olha o que diz o texto. Versículo de número 8. 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 2, 6, versículo de número 7. Põe no versículo de número 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo, consolá-lo, para que não seja dominado por excessiva tristeza. Verso 8. Portanto, peço-lhes que reafirmem o amor que vocês têm por ele. Se eu pecar, acontecer isso comigo, vocês têm que reafirmar o amor. Renato, vem cá. Vai ser difícil para você. Olha que interessante. Não só para você, vai ser difícil para tua esposa, vai ser difícil para as pessoas que estão do seu lado, para o seu filho, vai ser difícil. Mas a gente vai orar a Deus e Deus vai te restaurar. Porque hoje em dia, pessoal, todo mundo quer só condenar as pessoas. A gente gosta de condenar, mas existe perdão. Se Jesus pode nos perdoar, por que a gente não vai perdoar o outro? Vai ter a consequência? Vai. Vai ter o isolamento? Vai ter a disciplina? Vai ter a vergonha? Vai. Mas Jesus pode perdoar até o mais vil pecador.
e trazer de novo para a casa do Pai. Que a gente, então, guarde isso em nossos corações. E termino com uma frase de Augusto Nicodemos, pastor reformado presbiteriano. A disciplina não é para expulsar, mas para salvar quem se recusa a ouvir a voz de Deus. É tão interessante esse texto. Eu estou disciplinando não é porque a pessoa se recusa a ouvir. Então, já que você se recusa a ouvir, a gente ouve por você. E a gente te coloca afastado para tratar a tua alma. Porque quando a gente às vezes está tão encharcado, a gente não consegue se ver bem. A gente, não tô bem! Não tô bem! Só que, pessoal, isso daí mantém a igreja santa. Mantém a igreja de uma maneira saudável em cima dos púlpitos e na nave da igreja, aonde o pastor não fica com tantas coisas e não se afasta, não. A igreja o ajuda na sua dificuldade. A disciplina bíblica é um instrumento de purificação, amor e restauração. Vamos orar?